Pessoal, o teorema dos eixos paralelos é uma maneira de calcular produtos de momentos de inércia quando a gente conhece o momento de inércia em relação ao eixo que passa pelo centro de massa. Tá? Então ele relaciona o momento de inércia ao redor de um eixo que passa pelo centro de massa com um outro eixo paralelo ao primeiro, tá? A uma distância L. Tudo bem? Então aqui na figura eu tenho, né, o Z' é um eixo paralelo a Z que passa pelo centro de massa e eles estão a uma distância L entre si. Tudo bem? Qual é a relação entre o momento de inércia se este eixo Z' gira e se este eixo Z gira? Tá? Vamos supor que eu já calculei em relação ao eixo que passa pelo centro de massa. Será que existe alguma maneira de eu calcular o momento de inércia em relação a este outro eixo Z sem precisar fazer a integral de novo? Esta é a ideia, tá? E a resposta é sim. A gente vai ver aqui, este é o teorema dos eixos paralelos. Tá? Aqui é a visão superior olhando de cima, esta figura aqui. Tá? Olhando de cima, eu vejo então o eixo Z e o eixo Z' como simplesmente um ponto, né? Aqui está a distância entre eles, L. Qualquer objeto, qualquer massa m' deste objeto está a uma distância ρα' do eixo Z, né? Do eixo Z', perdão, e a uma distância ρα do eixo Z. Né? Usando soma de vetores, eu sei que o ρα é o L mais ρα', né? E o eixo Z que está girando aqui, tá? Bom, eu vou voltar à notação de somas, né? Porque é a mesma coisa, tá? Do que integral. Eu acho mais fácil pensar através de somas. Eu calculo o momento de inércia IZZ como a soma de para todas as partículas alfa da sua massa vezes a distância ao eixo Z ao quadrado, né? Ou seja, esse ρα ao quadrado é o produto escalar entre ρα e ele mesmo, né? Substituindo essa expressão para ρα em termos de ρα' e L, né? E fazendo a distributiva, né? L vezes L é tal L ao quadrado. Aí eu tenho L vezes ρα' mais ρα' vezes L. A ordem não importa, eu escrevo 2 ρα' vezes L. E aí fica com o ρα' ao quadrado aqui no final. Aí eu separo em três somas, né? Soma de m' L ao quadrado. Isso aqui é a massa total do objeto L ao quadrado. A última soma aqui é o IZZ', ou seja, é o que eu já calculei, né? É o momento de inércia em relação ao centro de massa, que em princípio eu já sei qual é. Sobra esse termo do meio. Essa soma aqui de alfa, m alfa, ρα' é igual a zero. Por quê? Isso está lá no primeiro vídeo que eu mostrei para vocês sobre sistemas de partículas, né? A soma de todas as massas vezes a posição relativa ao centro de massa é zero. Isso vale para todas as coordenadas, x, y e z. Então, esta expressão aqui dá zero, esta soma inteira dá zero. Se você não acredita, reveja o primeiro vídeo sobre sistemas de partículas, onde eu demonstrei essa expressão. Lá aparecia o Rzão aqui, né? O Rzinho alfa'. Mas o ρα' é simplesmente a projeção do R' no plano xy. Então dá zero também esta soma. Tá? Conclusão então é que o momento de inércia em relação a um eixo Z, né, é o momento de inércia em relação a um eixo que passa pelo centro de massa, paralelo a ele a uma distância L. Então eu tenho que somar mL ao quadrado simplesmente. Então eu não preciso recalcular as integrais, eu só preciso ver qual é a distância do eixo ao eixo que passa pelo centro de massa e somar mL ao quadrado. Tudo bem? Aqui está um exemplo, ó. Deixa eu ir para lá. Aqui a gente tinha calculado o momento de inércia da barra girando em relação a um eixo que passa pelo centro de massa. Isso me dava mL ao quadrado sobre 12, onde L era o comprimento da barra. Agora eu quero calcular para este caso, onde o eixo de rotação passa pela extremidade da barra e a barra gira ao redor deste eixo. Tá? Eu vou usar o teorema dos eixos paralelos, que me diz que o momento de inércia em relação a este eixo Z é o momento de inércia em relação ao eixo que passa pelo centro de massa, que está a uma distância L sobre 2. Né? Então eu somo m vezes a distância ao quadrado entre os eixos, que nesse caso é L sobre 2. A conta está feita aqui. Se você simplifica, você vai descobrir que é mL ao quadrado sobre 3. Tá? Ou seja, é bem maior do que o anterior, né? O anterior era dividido por 12,
agora é dividido por 3. Então é maior, certo? Do que o que passa pelo centro de massa. Ou seja, né, esta barra aqui tem mais inércia em relação a este eixo que passa pela extremidade. Ou seja, existem partículas muito mais afastadas deste eixo do que do eixo Z' pelo centro de massa. Então o momento de inércia é maior. Tá? Então essa já vou adiantando, né, que a interpretação física do momento de inércia, né, ela mede o quanto você está afastado do eixo de rotação, certo? Para um objeto maciço, né, ou para um objeto contínuo. Tudo bem? É isso, tá, gente? Tá aí demonstrado o teorema dos eixos paralelos. Na sequência a gente vai passar para coisas mais físicas, tá? Então até a próxima. Valeu!